você não me conhece, ótimo, esse vídeo é pra isso. Primeira coisa que eu vou dizer é que eu comecei a escrever um roteiro pra esse vídeo. Quando o roteiro estava quase no final, eu fechei a página sem salvar. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver, eu espero que esse vídeo possa te trazer um momento de descontração, divertimento, quem sabe até alguns sorrisos. Eu, às vezes, sou uma pessoa bem aleatória. E eu comecei o canal lá em 2018, do nada parei sem dizer nada a ninguém. E do mesmo jeito que eu parei, eu voltei agora sem dizer nada a ninguém. Sem muita explicação, sem nada, né? Então o que eu decidi foi que o vídeo de hoje vai ser uma conversa sobre quem sou eu, de onde vim, o que como. Enfim, vou contar um pouco minha história desde antes de eu chegar na Holanda até o dia de hoje. Senta que lá vem minha história. Tudo começou... Não, vamos lá. Tem vídeo já aqui no canal falando sobre como eu conheci o meu marido, como foi que eu vim parar aqui na Holanda. Vou deixar aqui o negocinho pra você clicar e assistir, se não tiver visto ainda. É um vídeo muito engraçado, por sinal. Mas lá em 2014, né, muito aleatoriamente, conheci um holandês muito fofinho e tímido, que chamou muito minha atenção. Imediatamente a gente começou um relacionamento à distância, que durou 2 anos e meio por aí. A gente se via 2 vezes por ano. Ele primeiro veio me visitar, vinha passar férias, depois eu largava tudo aqui, emprego e tudo, vinha passar aqui não, né, lá no Brasil, e vinha passar 3 meses aqui com ele e depois voltava pro Brasil. 2 anos depois, muito dinheiro jogado pela janela não, gente, foi para manter o nosso amor, mas a gente decidiu que não dava mais pra ficar longe, que também tava ficando muito caro. A gente ficou naquela de pensar se a gente ia morar lá ou aqui, porque gringo acha que a vida no Brasil é fácil, né? Mas aí da última vez que ele foi lá, a gente viveu a vida real mesmo, como a gente iria viver se a gente morasse lá. E aí ele decidiu que era melhor morar aqui. Nós decidimos, né? Não, mas principalmente porque eu não tinha um emprego, uma carreira, digamos assim, lá, e ele tinha um emprego fixo aqui, né? Com tudo certinho para aposentadoria, para tudo, e assim, ficava mais seguro a gente vir para cá do que ir pro Brasil. No dia 31 de outubro de 2016, eu cheguei aqui de vez para morar. E a gente alugava um apartamento numa cidade chamada Bussum, perto de Amsterdã, 30 minutos mais ou menos de Amsterdã. E assim, a realidade é que eu já cheguei aqui muito adoecida. Eu já vinha de crises de ansiedade no Brasil, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada no Brasil. Tinha começado um tratamento lá, mas eu tinha um problema era muito difícil para mim encontrar um psiquiatra que concordasse trabalhar em conjunto com a minha psicóloga. E eu tava pagando tudo particular. Chegou uma hora que eu tive que parar porque não tava dando mais conta. A psicóloga, inclusive, foi muito legal, diminuiu o valor e tudo, mas assim, não tava dando. E eu fiquei só com o tratamento das medicações, que eu tomava um ansiolítico e um antidepressivo. O ansiolítico me dopava completamente. No início eu até gostava dele porque eu dormia, e eu sempre tive muita dificuldade de dormir. E ele me fazia dormir. Mas depois de um tempo ele só me dopava, eu só ficava drogada, assim, não tinha muito benefício mais não. Fora o fato de que no Brasil a gente bebe muito. Eu só comecei a ter noção real do quanto eu bebia no Brasil depois que eu vim pra cá. Que ninguém aqui, não, ninguém não, né? Tem todo tipo de pessoas em todo lugar do mundo, mas as pessoas ao meu redor não bebem assim. Todo mundo bebe, mas não da forma que a gente bebe, porque eu bebia no Brasil. Isso pra mim foi até difícil a adaptação no início, porque eu não abria mão dessa bebida, né? Eu continuei no meu ritmo de beber da forma que eu bebia no Brasil. Só que eu bebia sozinha, aí entrava naquele looping, né, da ansiedade, da depressão, bebia tomando medicamento. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, que loucura. Mas eu fazia. Então eu cheguei aqui muito adoecida. Mas eu cheguei aqui achando que me mudar pra cá ia resolver tudo. Ai, a inocência.
Eu achando que assim, vou mudar pra cá, vou recomeçar e vou começar do zero. Só que, infelizmente, não existe recomeçar do zero. A gente começa com a carga que a gente já tem, né? Então, a realidade é que eu tive que lidar com todos aqueles problemas que eu já tinha e não vinha conseguindo tratar corretamente, além de... Deixa eu botar meu celular para carregar. Então, a realidade que eu encontrei aqui foi que, para além de lidar com os problemas que eu já tinha, eu tinha que lidar com novos problemas, que era desemprego, a dificuldade de encontrar emprego sendo brasileira, não falando o idioma local, a ideia de depender totalmente de outra pessoa, a distância da família, dos amigos, tudo isso, né? Mas aí o que é que eu fiz? Ao invés de eu tentar realmente entender tudo o que estava acontecendo, dar tempo ao tempo, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a fazer um curso de holandês, comecei a procurar emprego, comecei a planejar nosso casamento, que a gente estava noivo na época que veio. Comecei a planejar a vinda da minha mãe para poder vir para o casamento. Então foi aquela loucura, né? E aí eu comecei a trabalhar em maio de 2017. Eu comecei a trabalhar como gerente de um salão de manicure no centro de Amsterdã. É um lugar lindo, assim, é um lugar incrível, é um lugar que todos os dias, às vezes eu precisava, sei lá, ir no supermercado comprar alguma coisa para mim. E eu saía do salão, andando ali por Amsterdã, andando na beira do canal, e eu ficava, meu Deus, eu moro na Holanda. Eu trabalho em Amsterdã, como assim? Era surreal. Parecia que eu tava vivendo um sonho, né? Só que lá dentro tinha muita coisa enterrada que eu não estava lidando com aquilo. Nosso casamento foi marcado para dia 4 de julho. No dia 3 de julho foi o casamento civil e no dia 4 foi a nossa festa. E eu naquela loucura de planejar tudo e de trabalhar, e o que acontecia? Que teoricamente, eu trabalhava de 9 às 5. Tinha dia que eu trabalhava até mais tarde, mas tudo isso, eu trabalhava, começava mais tarde, terminava mais tarde, mas tudo isso era combinado com a gerência e tudo. Mas o que acontecia é que passava a minha hora de ir embora e eu não ia embora, eu ficava lá. Por quê? Porque eu ia chegar em casa e ia ficar sozinha. E eu não queria ficar sozinha, porque se eu ficar sozinha eu ia ter que lidar com meus pensamentos, minha saudade, minha ansiedade, minha depressão e tudo isso. Então eu não queria ficar sozinha, eu acabava ficando da hora que eu acordava até a hora que eu dormia no trabalho. As mulheres que trabalhavam comigo, a equipe era muito boa, até hoje eu tenho amizade com elas. Mas as donas não eram, elas tinham uma expectativa muito irreal das coisas, então elas cobravam muitas coisas de mim e das minhas colegas também, que não faziam muito sentido, né? Então, me trazia estresse, mas ao mesmo tempo, para mim, era melhor estar lá do que estar sozinha em casa. E o que aconteceu? Me levou a ter um burnout. Não, primeiro de tudo, eu tô pulando uma fase da história aí. Quando eu cheguei aqui, eu estava tomando, né, Ansiolítico, que é um antidepressivo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir no House Arts, que é o médico da família aqui, para me encaminhar para o psiquiatra para ele continuar me passando aquelas medicações. Quando ele viu as medicações que eu tomava e a gente conversou, ele disse que ele não me passaria aquelas medicações, mas que ele não ia mudar assim. Eu entrei na lista de espera para o psicólogo, que aqui tem uma lista de espera de normalmente 3 meses, 4 por aí, quando é o psicólogo do plano, pelo menos, né? E aí eu entrei na lista de espera para o psicólogo e ele falou, não, vamos aguardar o tratamento completo com o psicólogo para poder mudar. O que é que eu fiz? Parei tudo. Resolvi parar tudo. Sabe, não tá servindo de nada mesmo esses remédios, vou parar tudo. Parei de vez de tomar os remédios. Não façam isso. Não façam isso. Acabou as caixas, eu falei, não vou pedir mais não, vou parar de tomar esse boteco. Aí o que aconteceu? Tudo isso em conjunto me levou a ter uma crise de burnout. Que hoje eu sei que não foi a minha primeira crise, foi pelo menos a minha segunda, eu acredito a terceira, mas ainda não tenho certeza. Assim, não tive a confirmação, digamos assim, né? Mas conversando com a minha psicóloga, durante todo o meu tratamento, a gente identificou que foi a minha segunda crise, pelo menos. E eu tive uma crise de burnout. O que é isso? É uma estafa mental, física, você simplesmente não tem mais energia para nada. Aí eu entrei numa crise depressiva profunda, comecei a ter crises de ansiedade terríveis quando eu tinha que ir para o trabalho. Então, ir trabalhar me causava. Todos os dias eu tinha, no mínimo, uma crise de ansiedade. E foi terrível, né? E aí eu tive que parar de trabalhar, mas para parar de trabalhar, a minha psicóloga teve que falar assim, a partir de hoje você não vai mais, porque realmente eu tava tendo uma crise lá na frente dela e eu tinha que ir para o trabalho depois da consulta, mas eu ficava falando que não podia deixar, que não podia deixar na mão e tudo aquela coisa que lá, né, que a gente cria na cabeça da gente, aquelas obrigações que não são reais. Mas enfim, tive que parar de trabalhar, tive até um conflito lá com as donas do salão e tudo, mas aí eu entrei nesse processo de
comecei outras medicações, já que eu tinha parado, aí o psiquiatra começou com outras medicações, eu não lembro os nomes, nem vou falar, nem que eu lembrasse, eu não quero falar, porque eu acho que não cabe aqui. Mas eu comecei a tomar outras medicações, ansiolítico e antidepressivo, comecei a fazer o acompanhamento com a psicóloga, com o psiquiatra em conjunto, recebi o diagnóstico de TDAH, que foi uma coisa que na minha primeira consulta com a psicóloga eu falei para ela que quando eu cheguei lá eu falei, eu não vou tomar nenhum medicamento até eu ter um diagnóstico. Só que chegou num ponto que não deu mais para esperar, né? O diagnóstico veio um pouco depois, mas recebi o diagnóstico de TDAH, que para mim foi uma divisor de águas, assim, de uma maneira muito boa. E a partir daí eu comecei um processo de 2 anos, 17, 18, 19, de 2 anos de tratamento. Engraçado que quando eu mudei pra cá, eu tava grávida, porque eu morava em Bussen, agora eu moro em Almelo, que já é perto da Alemanha. E a gente morava lá perto de Amsterdã. Quando eu mudei pra cá, eu tava grávida e eu precisava do acompanhamento psiquiátrico, né? Durante a gravidez e depois. E mas para ter certeza de que estava indo tudo bem, porque eu estava já estabilizada naquela época. Mas era para ter certeza que não ia ter uma depressão pós-parto, para conseguir identificar alguma coisa que acontecesse mais rápido, essas coisas. Mas eu tinha esse acompanhamento. E aí, para mudar o hospital, né, porque eu estava registrada no hospital de lá, eu tive que me registrar no hospital daqui, eu recebi os laudos da minha psicóloga e eu dei uma lida. Meu Deus, aquela pessoa que chegou lá em 2019, em junho, por aí de 2019, eu nem, quando você pensa assim, ó, no lugar que você estava naquele momento e onde você está hoje, é uma distância enorme, assim, é uma distância enorme. Eu espero nunca mais voltar para aquele lugar. Mas enfim, foi bem interessante de ler tudo aquilo. Mas aí nesse processo eu tive que ficar sozinha em casa, né? Nos primeiros meses era dormir e comer. Nem tomar banho, às vezes eu não tomava. Era passava o dia na cama, aí eu pedia uma pizza ali por volta das 4 horas, aí eu comia metade da pizza e eu ia dormir. Aí no outro dia de meio-dia eu acordava, comia outra metade da pizza e dormia mais. Quando era ali por volta das 4 ou 5 horas eu pedia outra pizza e assim eram os meus dias, eu não fazia mais nada. Até que as coisas foram começando a melhorar, eu fui começando a perceber, assim, primeiro que o medicamento foi começando a fazer efeito, porque eu tava no fundo do poço. Uma coisa que eu sempre falo é que depois, né, do fundo do poço, o único caminho agora é pra cima. Então, eu tava no fundo do poço nessa época e comecei junto com, lógico, com todo o tratamento psicológico, psiquiátrico e tudo, eu comecei a perceber que eu tinha me distanciado completamente da pessoa que eu realmente sou para caber em expectativas de outras pessoas, seja do meu círculo, né, da minha família, do meu namorado, da família do meu namorado, whatever, dos meus amigos, e também da sociedade como um todo, o que a sociedade coloca na gente, exige da gente, coloca que a gente tem que ser assim, tem que gostar disso, tem que fazer aquilo, tem que. Nessa época eu parei de beber, né? Quando eu comecei a tomar medicamento novamente, eu parei de beber. Então eu parei de beber nem sei por quanto tempo, mas eu passei, sei lá, 1 ano sem beber. Depois voltei a beber, mas de uma maneira mais normal, né? Uma tacinha aqui, de vez em quando saía com as minhas amigas tomar mal um pouquinho, mas nessa época eu parei de beber. E aí foi quando eu comecei a buscar ferramentas para me reconectar comigo mesma. Nunca pensei na minha vida que fosse fazer yoga, por exemplo. Mas eu fui buscar yoga. E a partir da yoga, eu comecei a praticar meditação. E a partir desse início da minha prática de meditação, eu comecei a perceber que tinham interesses meus, antigamente, que eu tinha deixado totalmente de lado, que eram coisas mais espirituais. E na época eram espirituais mesmos. Né? Eu sempre tive muito. Eu nunca fiz nada com isso, mas eu tinha muito interesse, por exemplo, em bruxaria natural, né? Magia natural. Eu sempre tive muito interesse em oráculos, eu gostava muito de runas. Eu sempre ia naqueles sites de tarô para tirar a carta do dia e todas essas coisas que eu tinha deixado completamente de lado. E eu lembro que eu até tinha começado a dar uma estudadinha no tarô ali na minha adolescência, mas também nunca mais. Nunca cheguei nem a comprar um tarô, eu só dava aquela lidinha e tudo. Depois, antes mesmo de eu vir para Natal, eu já tinha começado a me consultar com um tarólogo, eu gostava muito dele. E
E eu pensei, tá, vou mergulhar nessas coisas. E eu comecei a fazer, né, praticar yoga. Sabe uma coisa que me ajudou muito a sair de casa? Porque a minha psicóloga na época, ela tinha um dever de casa pra mim, que ele tinha que sair de casa todos os dias. Nem que fosse só descer lá no meu prédio e voltar. E aí, lá embaixo do meu prédio, assim que eu descia, tinha uma Pokéstop, que era um negócio do jogo do Pokémon. Então, o que é que eu fazia? Eu comecei a jogar Pokémon. Porque ele me fazia, pelo menos, querer descer para pegar as coisas que eu precisava. E muitas vezes me fazia caminhar, pelo menos até o final da rua, para pegar mais coisas, para achar Pokémon, para não sei o que. Então, o que me fazia sair de casa naquela época era o Pokémon. Era o joguinho do Pokémon. Fica a dica. Mas, enfim, comecei a buscar essas ferramentas e aí começou um processo de crescimento, de autoconhecimento, que foi ainda para além da terapia, né? E aí eu comecei a estudar tarô, comecei a ler para as minhas amigas, comecei a usar aquilo como uma forma de autoconhecimento, comecei a fazer jornadas, comecei a, a trazer mais isso para minha vida, né? Depois, passam-se os anos, já estou aqui, né? Engravidei em 2019, aliás, eu engravidei no final de 2018. No início de 2019, consegui um emprego, consegui voltar a trabalhar depois de 2 anos, quase. O que que aconteceu? Comecei a ter crise de ansiedade de novo. Eu comecei a trabalhar na Primark, que é uma loja de roupa de tipo C&A, Riachuelo, é, muito grande, e eu trabalhava no provador, simplesmente contando as peças quando a pessoa entrava e saía, organizando as pessoas dentro do provador. Tinha hora que tinha uma pressãozinha, porque a loja era muito cheia, era lá em Amsterdã, mas assim, nada demais. Mas mesmo assim eu comecei a ter crise de ansiedade. Como eu estava grávida, a minha psicóloga dizia que era melhor parar de trabalhar novamente. E foi na época também que a gente se mudou para cá, porque a vida lá era muito cara, aluguel lá é caro demais, impossível da gente encontrar um lugar maior para morar. Então a gente morava lá num apartamento que era um quarto e a sala e a cozinha tudo junto. E aqui a gente conseguia, por, sei lá, 100, 120 euros a mais, a gente conseguiu uma casa com 3 quartos, com jardim, né, numa localização muito boa. Então, assim, pra gente valeu a pena. Ele tem que dirigir mais agora para trabalhar mais, enfim. Nos mudamos para cá, nossa filha nasceu. Aí, quando começou o lockdown, na verdade, eu acho que foi na época que começou a história do corona, que já pulamos o quê? Para 2020, né? Aí minha irmã falou assim, Gi, por que que você não começa a ler tarô profissionalmente? Por que que você não faz isso a sua profissão? Tarô, yoga, meditação, essas coisas. Eu falei, rapaz, é mesmo. Aí eu comecei a sondar por aqui, conversei com pessoas que já trabalhavam com isso aqui, uma oraculista que a Bianca da Cosmica Lab, que ela já tinha feito uma leitura para o meu esposo e tudo, conversei com ela super me apoiou e tal. E eu falei, eu não quero saber, eu vou começar. Eu acho que foi em junho de 2020 que eu comecei. Abri a página e fui, me joguei. E desde então, assim, cada vez mais eu continuo nesse processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é uma coisa que não acaba nunca porque a gente está em constante mudança. Então a gente precisa estar constantemente se conhecendo. Fora que eu não vou conseguir em 5 anos entender todos os padrões de comportamento que eu tenho, que o meu cérebro adotou, em 35, né? Então, assim, a gente precisa de muito tempo. Mas, enfim, estou nesse processo. E no final de 2020 mesmo, no ano passado, em outubro de 2020, eu comecei um curso de terapia transpessoal. Então, eu estou em formação para me tornar terapeuta transpessoal. O que é terapia transpessoal? Terapia transpessoal é uma terapia justamente voltada para o autoconhecimento. É uma terapia que trabalha muito a atenção plena, que é o mindfulness, né, em português, em bom português, atenção plena, que é a necessidade que nós temos, a única forma da gente conseguir nos observar realmente é se nós conseguimos ter atenção plena no momento agora, né? No momento que a gente está. Então, a terapia transpessoal trabalha muito isso. E aí tem técnicas de meditação, tem várias técnicas de escrita, de várias técnicas que a gente vai aprendendo aí nesse processo para poder aplicar na terapia, né? Estou terminando agora em agosto, eu acho, o primeiro ano do curso, começa o segundo ano já em outubro desse ano e o curso são de 2 anos. Então, assim,
tenho noção de que em 2016 eu vim pra cá uma pessoa totalmente adoecida. Depois de um longo processo, eu hoje dedico, assim, finalmente consegui encontrar uma profissão que realmente condiz com o que eu quero fazer, com o que eu preciso fazer, que é justamente ajudar outras pessoas a pelo menos não chegarem naquele lugar que eu estava. Mas, Gil, o que é que isso tem a ver com esse canal do YouTube? Você tinha parado e agora resolveu voltar? Então, comecei a trabalhar com tarô, comecei a trabalhar muito pro Instagram, porque infelizmente hoje se você tem um negócio, você trabalha pro Instagram, né? Não tem como você ter um negócio sem ter um Instagram e o Instagram exige muito. O que que começou a acontecer? Ora, eu tenho uma filha pequena, minha filha agora vai fazer 2 anos em agosto, e eu comecei a me ver naquele mesmo padrão de querer fazer tudo, de querer dar conta de tudo. Eu tinha que dar conta da casa, eu tinha que dar conta da minha filha, eu tinha que trabalhar pro Instagram, eu tinha que fazer meus atendimentos, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que ter uma profissão, eu tinha que estar em dia com os estudos. Enfim, aí aconteceu que minha filha começou a ir para creche, justamente como uma forma de eu poder trabalhar mais, né? Ela começou a ir para creche, mas aí, obviamente, a criança, quando começa a ir para creche, ela começa a adoecer. Então, minha filha começou a adoecer. Nesse processo que ela começou a adoecer, teve uma fase muito ruim, que ela passou 2 semanas tomando antibiótico, com febre muito alta. Depois de 2 semanas tomando antibiótico, a gente teve que ir num especialista e descobriu que ela precisa fazer 2 cirurgias para tirar as amêidalas aqui do nariz e uma no ouvido. Que para eles é coisa simples, mas para mim me afeta muito porque me leva para um lugar de muita dor. Quando eu imagino a minha filha deitada numa cama de hospital. Por mais que eu saiba que para eles é uma coisa muito simples, me leva para um lugar de muita dor. Então, por exemplo, é uma coisa que eu já conversei com meu marido que eu não vou conseguir estar lá. Porque eu sei que eu não aguento e não vou servir de nada para ela. Então é melhor ele ir. A gente já combinou que ele vai. E o autoconhecimento, ele entra nisso, né? De você entender os seus limites, tá? Eu sou a mãe dela, eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance para que ela tenha a melhor vida. Tudo que está ao meu alcance. Quando eu passo desse limite, eu atrapalho mais do que ajudo. Então, essa questão de conhecer os limites, né? É uma coisa que jamais eu conseguiria lá em 2016, 2017. Mas, enfim, durante todo esse processo, eu comecei a me ver nesse mesmo looping de querer dar conta de tudo, que me levava sempre a um burnout. E a diferença é que agora eu tenho ferramentas e eu me conheço o suficiente para perceber que eu estou entrando nesse mesmo ciclo, né? Que para mim eu acho que vai ser uma constante. Eu acho que assim é muito difícil para mim não entrar nesse ciclo. Mas hoje em dia eu consigo enxergar que eu estou entrando nesse ciclo, parar, dar um passo para trás e rever o que é que precisa ser revisto. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, eu precisava sair do Instagram. Mas ainda tem muita coisa que eu quero falar. Eu quero, como eu falei lá no primeiro vlog, né? A questão de eu estar no Instagram, de eu estar no YouTube, é mais sobre mim do que sobre qualquer outra pessoa. Eu tenho essa necessidade de falar, sempre tive. Mas eu calei por muito tempo, porque por muito tempo eu achei que o que eu precisava falar não interessava a ninguém. E hoje em dia eu tenho mais a mentalidade assim, tá, pode ser que não interesse a ninguém. Né? Pode ser que não interesse a ninguém, mas eu quero falar. E eu vou falar. Só que ao mesmo tempo as coisas, eu quero falar sobre coisas muito variadas, né? Eu não quero falar só sobre autoconhecimento, sobre terapia, sobre tarô, sobre tudo isso. Eu quero falar sobre maternidade, eu quero falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre burnout, sobre. E são coisas que muitas. Eu quero falar sobre o meu dia a dia, eu quero falar sobre a minha vida na Holanda. E eu quero dar opiniões aleatórias sobre, sei lá, depilação, sobre sou feminista. Tem muita coisa que eu quero trazer que às vezes não cabe necessariamente no meu perfil lá no meu trabalho. Então eu falei, mas eu ainda tenho meu canal no YouTube, por que não, né? Então eu resolvi voltar. Primeiro porque eu precisava de um tempo também no Instagram, mas eu ainda tinha muita coisa que eu queria falar. E assim, eu sou uma pessoa muito plural, eu sou uma pessoa que tem interesses muito variados. E não dá pra mim ficar falando só sobre uma coisa o tempo todo. E estava me cansando muito. Esse também é um motivo porque eu voltei aqui no YouTube. Aí o que eu comecei a fazer? Eu realmente tive que dar um passo para trás e rever toda a minha estrutura, na minha casa, no meu relacionamento, na minha maternidade, no meu trabalho, para ver o que é que eu poderia terceirizar, o que é que eu posso, ou então pelo menos deixar mais prático, né? Então tem muita coisa acontecendo do lado de cá que não está aparecendo necessariamente. Se você me segue lá no Instagram, não tem muito movimento lá, você sabe que não tem nada acontecendo
lá, mas tem muita coisa acontecendo do lado de cá. Por isso também que eu resolvi linkar esse canal com o meu Instagram profissional. Por quê? Porque eu quero que aquelas pessoas vejam que tem sim muita coisa acontecendo do lado de cá, para que eu consiga voltar, né? Eu vi um vídeo esses dias no Reels que a mulher falava assim: você tá achando que você tá equilibrando muitos pratos? Deixe cair os de papel. É isso que eu estou fazendo, estou deixando cair os de papel. Que sem isso eu não vou conseguir. E a gente precisa reconhecer esses sacrifícios que a gente tem que fazer, né? E eu tenho certeza que vai valer a pena. Bom, gente, eu já falei demais, nem sei quanto tempo eu tô falando aqui, mas, como eu falei, né, eu queria ter feito um roteiro, comecei a escrever o roteiro, quando tava quase terminado, apaguei o roteiro e desisti de escrever o roteiro. Então foi na base do improviso, espero que vocês tenham gostado. Vai comentando aí, né, eu vou falando, vocês já vão comentando, é assim que eu faço nos vídeos das pessoas. Manda esse vídeo para alguém que você acha que pode achar interessante. Não esquece de seguir o canal, deixar o seu like, todas aquelas coisas que eu não gosto muito de ficar falando, mas que tem que falar. Então é isso, gente. Até a próxima e muito obrigada por ficar até o final, né? Porque a bichinha fala. Tchau, tchau.